e crimes perversos, e não é recomendado para menores de idade ou pessoas sensíveis. Boa noite, bem-vindos a mais um Além do Crime Podcast. Eu me chamo Bruna Chagas e estou aqui para conversar com vocês sobre mais um caso que chocou o Amazonas e o Brasil, né, gente? Aqui na minha colinha, só para relembrar vocês, hoje a gente está tentando entrar no YouTube, porque hoje a internet, vocês viram em Manaus, hein, gente? Tá bem ruim, né? Chamar a atenção aí do pessoal da Vivo, que deixou a gente na mão praticamente o dia todo. Mas estamos tentando entrar pelo YouTube. Por enquanto, estamos ao vivo aqui no nossa TV Diário, a TV Record News Manaus, canal 27.1 e 78, se for o canal NET, não é isso? Então, quem mais que eu tenho que passar para vocês? Lembrando que a gente tem, por favor, sigam a gente no Instagram, @Além do Crime Podcast, e também no nosso YouTube, né? Por favor, que em breve a gente vai colocar todos esses episódios lá também, né? O importante é que vocês estejam aqui acompanhando com a gente aí no nossa TV Diário, e aí, sempre, sabe, que mandem também pra mim, no meu número 9291335241, uma mensagem. Diz de onde vocês estão assistindo Além do Crime, mandem sugestões, digam, eu quero o próximo vocês podem falar sobre isso, sobre aquilo, que é importante, porque a gente quer saber a opinião de vocês também, né? Do público que assiste a gente. Enfim, outra coisa que eu tenho que lembrar antes de começar a apresentar quem tá aqui, eu quero dizer que hoje a gente vai começar a anunciar um sorteio, eu vou mostrar o livro da Dark Side, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, é um sorteio para quem seguir, comentar e compartilhar o Além do Crime, tá bom? E o diário também, o D24, não é isso? Mas depois eu vou explicar direitinho como é que funcionam as regras. E claro, agora, depois de todos esses recados dados para vocês, eu vou apresentar para vocês quem tá aqui na minha bancada, não é isso? Hoje a Trícia tá em São Paulo, eu vou tentar entrar com ela em contato para ela fazer uma ou duas perguntas, né? Ela continua lá, ela foi assistir o Paul McCartney, eu contei isso para vocês semana passada, né? Mas ela tá fazendo um monte de vídeos de terror, contando histórias de crimes também que aconteceram em São Paulo. Então daqui a pouco a gente vai ter mais programação aí para vocês. Vamos lá, que agora eu tô apresentando corretamente, por isso que eu pedi as biografias, né, gente? Vamos lá. Quem tá aqui comigo é o Fernando Bezerra de Oliveira Lima, delegado, quase cai aqui, gente, delegado de polícia titular da Delegacia de Capturas e Polinter, né? Mestre em Segurança Pública, Cidadania e Direitos Humanos da UEA, pela UEA, especialista em Direito pela Universidade Federal da Bahia, que eu amo de paixão, especialista em Segurança Pública e Inteligência Policial, UNIC, graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, professor de graduação, pós-graduação e cursos preparatórios, já foi professor substituto da Faculdade de Direito da Bahia, também Federal da Bahia, autor do Manual de Processo Penal da coleção Amo o Direito da editora Riddle e autor do livro Mapeando o Edital de delegado de polícia da editora Juspódio. Bem-vindo, Fernando. Obrigado. Depois de toda essa apresentação, né? Muito obrigado por ter aceito o convite novamente. Obrigado, Bruno. Um abraço para todo mundo que está nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui e falar desse caso que marcou a minha carreira, né? Esse caso que talvez tenha sido mais emblemático da historiografia criminal do estado do Amazonas e, no meu caso particular, marcou minha carreira. É uma história triste. Nós não vamos aqui celebrar a alegria, mas a gente vai, ao menos, reconfortar uma família e uma sociedade através das informações que nós vamos trazer aqui, porque eles todos foram punidos. E orientar também, né? É importante a gente orientar a população. E é por isso que a gente sempre traz também o lado psicológico, né? A gente traz o lado da mente humana. E hoje eu tô aqui com a minha queridíssima Brenda Oliveira, psicóloga da Secretaria de Administração Penitenciária, consultora organizacional e membro do Grupo de Trabalho Interno Saúde Mental e Justiça Criminal do Conselho Nacional de Justiça. Atualmente está na Central Integrada de Alternativas Penais, é especialista em Psicologia Jurídica e Avaliação Psicológica. Nada melhor do que ela aqui para conversar sobre esse caso. Bem-vinda. Com certeza. Obrigada pelo convite mais uma vez. Eu sempre, embora as temáticas sejam difíceis, né? É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu adoro, porque a gente traz especialistas, quem conhece o Além do Crime sabe que a gente preza muito por essa credibilidade mesmo, de trazer alguém do caso, né? E alguém que possa falar da mente humana, porque é isso que instiga muitas pessoas, né? Ainda mais um caso como esse, que agora eu vou chamar o caso do dia, a gente vai acompanhar pela tela. Pode rodar, meu diretor, o caso do dia, por favor. No dia 22 de janeiro de 2013, uma terça-feira, a empregada doméstica da família Belota se prepara para iniciar mais um dia de trabalho.
Porém, ao entrar no apartamento no condomínio Parque Solimões, localizado no bairro Raiz, zona sul de Manaus, ela encontra Maria Gracilene Belota e a filha, Gabriela Belota, mortas. Na época, a suspeita da polícia era que elas haviam sido vítimas de um latrocínio, roubo seguido de morte. Conforme a polícia civil, o corpo de Gabriela estava em cima de uma cama, enrolado em um lençol, e o da mãe no corredor da residência. No mesmo apartamento, foi encontrado ainda o cachorro da família, da raça Yorkshire, também degolado embaixo da cama onde Gabriela estava, segundo a Secretaria de Segurança Pública e peritos. Ao mesmo tempo, em outro ponto da cidade, foi encontrado o corpo de Roberval Roberto de Brito, de 63 anos. Ele foi encontrado jogado em cima da cama com as mãos amarradas, segundo a Polícia Militar. O crime ocorreu na rua Rego de Barros, bairro de São Raimundo, zona centro-oeste da capital. Durante o depoimento no dia 22, 2 dos suspeitos ouvidos confessaram o triplo assassinato e ainda apontaram a participação do filho de Roberval, Jimmy Robert, que inicialmente negou tudo. Na época, a polícia apontou que o principal motivo do crime era uma briga por herança e que o assassinato foi planejado 3 semanas antes da execução. No dia 23 de janeiro, Jimmy confessou à polícia ser o mentor do assassinato, do próprio pai, da tia e da prima. Para saber mais detalhes desse crime que chocou o Brasil, acompanhe agora o Além do Crime Podcast. Como vocês puderam acompanhar, é realmente um crime que já vai fazer aqui 12 anos, ano que vem, completa agora em janeiro, 12 anos, e realmente repercutiu nacionalmente. É o estilo de caso que a gente sempre traz aqui, mas que é importante a gente relembrar para que a gente tente que não aconteça. A gente nunca sabe a mente humana, né? Mas que a gente faça com que as pessoas tenham uma orientação, né, de especialistas aqui para falar sobre o caso. E aí, delegado, eu queria saber, né, conversar com o doutor Fernando, se tá tudo certinho no nosso caso do dia. Eu sempre pergunto ao delegado se tá tudo certinho. E assim, pra começar, como é que foi no primeiro momento que você soube do crime, que te chamaram, eu vou ter que ir lá, e o que mais... São várias perguntas aqui, mas eu já vou também soltar assim, o que mais que te lembra naquele momento, uma cena, alguma coisa. O primeiro dia, e eu quero passo a passo também, que a gente precisa saber melhor ainda, que aí a Brenda também vai acompanhar pra poder fazer as nossas perguntas. Sem dúvida, Bruno. Vamos lá. Sobre o caso, tudo certinho na apresentação inicial, e até me facilitou pelo fato que eu não preciso hoje fazer um resumo, né, do caso, uma vez que todo mundo já teve aí uma explicação didática excelente, maravilhosa, ilustrada, sensacional. Bom, pessoal, esse caso realmente ele é marcante, primeiro pela brutalidade com a qual foi desempenhado o ânimos criminoso, né? Nós estamos falando aí de 3 autores que não de maneira alguma, eles olvidaram, não deixaram de exercer a sua crueldade. Então, eles expressam, manifestam a crueldade em todos os atos desempenhados nesse crime, tá? É um crime que tem uma mentoria intelectual, sem dúvida nenhuma, a partir do Jimmy. Ele, pela sua personalidade voltada e inclinada a essa passionalidade, ele acaba cometendo este crime, né? Ele é quem mentora todo o delito, ele é quem concebe o delito e ele arregimenta para a execução 2 pessoas. Um indivíduo que era companheiro dele, um companheiro amoroso, então ele mantinha um relacionamento amoroso com o Rodrigo, homoafetivo, e ao mesmo tempo arregimenta um amigo com quem eles se relacionavam em razão do uso constante de substância entorpecente, que é o Juan Cláudio Pablo, né, que é um nome complexo. Pois bem, eles 3 juntos, semanas antes do delito, como foi dito na apresentação, decidem perpetrar a ação criminosa e concebem, inclusive, todo o modus operandi. Por onde começar, por que começaram pelo apartamento da tia e da prima, depois irem para a residência do pai, que era em outra localidade. Então tudo isso a gente vai comentar aqui, vai deixar bem claro, elucidativo para todo mundo que está nos ouvindo, mas é muito importante a gente observar alguns pontos relacionados a esse crime. Primeiro, como nós encontramos os delitos. A primeira coisa que nós nos deparamos foi uma cena de crime não tão cotidiana.
cotidiana, porque pela brutalidade, pela crueldade com que nós nos deparamos, não era uma cena cotidiana. Claro, a polícia trabalha no mais alto grau de adversidade. Isso é muito natural pra gente. Porém, a gente não consegue naturalizar quando a crueldade é além da conta, né? O podcast é além do crime e a crueldade foi além da conta, né? E aí, pessoal, a gente se depara com a cena de crime e o que mais me choca no dia, porque esse caso, ele é meu do início ao final, mas ele não foi apenas meu. É uma coisa muito importante, eu sempre gosto de tocar isso. Citar, hein? A condução da Delegacia de Homicídios à época era do Dr. Divanilson. Já ia lembrar, E eu tinha participação constante da doutora Geórgia, esposa do Dr. Divanilson, ambos delegados de polícia, e eu era um novato. Então, esse ponto eu acho que é muito importante. Eu tinha 2 anos de carreira quando esse caso cai no meu colo, né? Pontos importantes e pontos que talvez justifiquem eu estar à frente desse caso. Divanilson, ele confiava muito em mim e entendia que eu tinha uma propensão interessante para casos estratégicos. E na época da Delegacia de Homicídios, a gente diz assim na polícia, pagou a missão, né? Ele me pagou essa missão, ele me deu essa missão de conduzir casos estratégicos. Aí vocês se perguntam, poxa, mas um delegado inexperiente, 2 anos de carreira, né? Inexperiente. Hoje eu tenho 14 anos de atividade policial, faço de costas a função de delegado, se for necessário, né? Às cegas eu consigo desenvolver a função, mas na época eu tinha 2 anos de estágio probatório, só que talvez eu acho até que o Divanilson entendeu isso naquele momento, precisava de alguém impetuoso. Quando você está iniciando a carreira, você tem uma certa impetuosidade. E essa impetuosidade ajuda você a desenvolver ações que talvez um delegado experiente, hoje eu, por exemplo, talvez não tivesse realizado ações que eu realizei naquele dia. Tem aquela sede, né? De Exato, querer, né, aquela descobrir sede, logo, querer a elucidar. investigação. Perfeito. E até a tomada de algumas decisões impetuosas era muito importante. Como eles dois eram muito experientes e estavam ali na retaguarda, obviamente que isso foi uma grande vantagem para a elucidação rápida do crime. Segundo ponto que nos marca muito é a forma como a Gabriela foi encontrada. Por que eu denoto que talvez seja uma realidade de maior crueldade com a qual eu convivi na minha carreira? Primeiro porque era uma menina cheia de vida, uma jovem, blogueira da época. Se a gente fosse comparar hoje em dia, ela talvez exercesse uma influência social, uma influência, né, digital. Não, obviamente, tão efusiva como hoje porque hoje você tem várias redes sociais. Na época nós não tínhamos, né, essas redes sociais, mas ela já se destacava. Ela era uma garota que dava dica de moda, dica de lifestyle. Então, era alguém com uma notoriedade social. E a gente tem uma tendência natural de reproduzir isso em pessoas com as quais nós nos inspiramos. E ela era uma menina inspiradora, sem dúvida nenhuma. E a forma como nós encontramos ela estava desnuda, né? Ela tinha um short curto, estava puxado o short na altura dos pés, do tornozelo, a calcinha trazida até a região dos joelhos, tá? O rosto dela estava envolvido em um papel filme, que é o mesmo papel. Isso para mim foi a maior loucura. Desumano, né? Desumano. Um papel filme que se utiliza em prancha de surf para dar aderência. Eu não sei se vocês sabem, aquela parte superior da prancha de surf que se coloca um filme que ele adere de forma intransponível. Agora imagine aquilo que é colocado numa prancha de surf no rosto de uma pessoa, asfixiando essa garota e fazendo-a agonizar por volta de 20 a 25 minutos. Ai, meu Deus, realmente é muita crueldade. E já, Bruno, eu lhe digo como é que a gente sabe que esse tempo de agonia, porque foi um dos pontos importantes da investigação. Eu requisitei, na época, na perícia, para que fosse denotado isso justamente por conta da violação sexual a que ela foi submetida. E ali era um ponto interessante, porque, do ponto de vista da investigação, interessante, obviamente, do ponto de vista da investigação. Se a perícia me dissesse que Gabriela, quando foi deflorada, porque ela foi deflorada, Gabriela, o Rodrigo, durante a execução do crime, ele realiza atos sexuais de conjunção carnal com Gabriela. E era importante demonstrar se ela estava viva,
ou se ela já estava morta. Por isso eu requisitei dos peritos o dimensionamento do tempo de morte dela, o tempo de agonia dela. Por quê? Se ela ainda estivesse viva, o Rodrigo responderia por estupro. Correto. E se ela já estivesse morta, o crime não seria mais estupro, uma vez que o estupro é um crime contra a dignidade sexual. Para alguém gozar da dignidade sexual, precisa ainda estar vivo. Precisa ser sujeito de direitos para o direito brasileiro. Se ela já estivesse morta, seria vilipêndio ao cadáver, que é um crime cuja pena é infinitamente menor. Nós estamos falando de um crime de estupro que é hediondo e um outro crime que é considerado como até de menor grau para o direito penal. Certo? Que se tornou depois atenuante devido aos Exato. fatos. E aí foi muito importante os peritos terem dimensionado que ela ainda estava viva e o tempo de agonia dela, justamente para que nós provássemos o estupro. E que foi, inclusive, um dos crimes arrolados na condenação do Rodrigo. Uma dúvida, quando vocês encontraram o corpo, foi somente a Gabriela que estava... Desnudada, só a Gabriela. E apenas a Gabriela estava assim, tinha sido... Asfixiada com o uso desse... Apenas ela, apenas das ela. outras A dona Dona Gracilene, desculpa, que era a mãe da Gabriela, ela estava com a garganta cortada com o golpe de estilete. A Gabriela também teve esse golpe de estilete, né? Aí, então, além do papel filme, ela também teve o golpe de estilete na garganta. Mas a Dona Gracilene, quando ela entrou em casa, ela foi surpreendida. Então assim, a dinâmica do crime, como se desenvolveu... Aí só voltando, esses dois pontos, então, pra mim, são os mais marcantes, né? Do dia, da cena. Da cena, né? Que te chocou ali naquele momento. Perfeito. Como se desenvolveu a dinâmica? Primeiro, o Jimmy entra na casa de maneira despretensiosa, pega o cachorrinho para passear, né? desce no condomínio, onde já estavam estacionados em um veículo, que nós também encontramos os proprietários desse veículo para confirmar a autoria do delito depois, tá? Esse veículo pertencia a amigos do Jimmy e do Rodrigo, e o fato curioso, que moravam em frente ao primeiro DIP. Ao primeiro DIP aqui em Manaus, né? É a primeira delegacia da cidade, ali na Duque de Caxias, né? Os moradores, donos desse carro, moravam ali. Nós fomos, inclusive, na madrugada na casa deles. Então eles utilizaram um carro, estacionaram na vaga, né, no condomínio, estacionaram dentro de um condomínio fechado aqui de Manaus, estacionaram, o Jimmy desce, despretensiosamente, já bolando a ação criminosa, sobe ao apartamento. Ao subir ao apartamento, ele pega o cachorrinho, e é um ponto importantíssimo: por que tirar o cachorro? O cachorro late. Se o cachorro late, pode chamar atenção. Então ele tira o cachorro da cena do crime, tá? Para facilitar a entrada dos demais executores. E deixa a porta aberta, porque ele vê que Gabriela está no quarto, Gabriela está vulnerável no quarto. Ninguém espera, dentro de um condomínio fechado, no seu apartamento, no amparo da sua privacidade, da sua casa, que ele seja atacado. Ela não ia pensar nisso, e principalmente com o primo. O primo ali, né? Morava ali, né? Vivia ali. Que, inclusive, aparentemente, pareciam ter uma excelente relação. Pareciam ter uma excelente relação, sim. Isso no inquérito foi denotado. E aí, vejam, ele deixa a porta entreaberta, mal fechada, para facilitar a entrada dos outros dois executores. O Jimmy, ele não executa diretamente o delito, mas isso pro direito penal pouco importa, tá, pessoal? A autoria intelectual, ela também se relaciona ao núcleo da autoria, ok? Então ele também responde pelo crime, né? E aí o Jimmy deixou a porta aberta, entram os dois, o Juan Pablo, o Cláudio e o Rodrigo, executam a Gabriela com a crueldade que nós já citamos aqui. Enquanto o Juan Pablo se esconde na cozinha, esperando Dona Gracilene, tá? O Rodrigo estupra a Gabriela. E ainda enquanto ela estava agonizando, certo? Então ele estupra a Gabriela no corredor, tá? E o Juan Pablo não percebe essa ação. Nós percebemos, nós denotamos isso durante as investigações. Tanto que só o Rodrigo foi condenado pelo crime de estupro. Tipo, não era combinado, vamos dizer assim. Não fazia parte, não fazia parte da combinação, e nem o Jimmy esperava por isso. Isso é um ponto importante, porque o Jimmy... Juan é o relacionamento
o Rodrigo. Rodrigo. O Rodrigo era o relacionamento homoafetivo do Jimmy. Isso é um dos pontos que faz com que o Jimmy esmoreça durante a investigação. Quando ele descobre que o Rodrigo praticou um estupro contra a prima. Isso não estava no combinado. E isso tocou o Jimmy sentimentalmente. Por quê? Quando o Rodrigo, que é o primeiro a confessar, quando o Rodrigo confessa durante as investigações, o Jimmy ainda se mantinha impassível. Ele ainda, na sua arrogância, na sua soberba, na sua petulância, ele ainda se mantinha impassível. Ele não queria confessar. Mas, quando ele descobre que o Rodrigo cometeu o estupro, ele baixa a bola. E ele confessa. Ali ele inicia a confissão. Só que o Jimmy, ele até um ponto interessante da investigação, ele não quis confessar pra mim. Ele pediu pra ficar só com a doutora Geórgia dentro da sala. E ele só confessou pra doutora Geórgia. Então ele confessa formalmente, né, na presença dela, de uma escrivã mulher, que era a Emily, à época. E eu me retirei da sala, não tenho nenhuma vaidade, claro. Até porque, pra gente, te confesso, Bruna, não, pra gente, assim, do ponto de vista da investigação, pra gente a confissão era só um ponto a mais. Porque nós já tínhamos muitas provas técnicas. Agora, é claro que pra todo mundo é interessante ter a cereja do bolo, que é a confissão. Quando o cara se sente sem alternativas, né? Ele se sentiu sem alternativas naquele momento. E assim, é uma coisa interessante da gente ter aqui uma psicóloga exatamente para comentar esta característica, esse perfil do Jimmy, né? A questão da vaidade, né? É muito presente. O fato dele não querer expor para você, acredito que você é quem deu início, né? A todas as investigações e a todos os depoimentos, as diligências. Isso. Então a gente já percebe a partir disso uma personalidade um tanto quanto vaidosa. Quando eu perguntei da questão da desfiguração do rosto, né, porque eu imagino que tenha ficado desfigurado, foi justamente por esse ponto, né? Talvez a gente perceba aí deixa eu pensar uma boa palavra para usar, né? Uma falta de um desafeto dele para com ela, apesar de socialmente parecer ter um bom relacionamento, né? Mas talvez intimamente ali no inconsciente existisse algum sentimento de vingança. Inveja também. Inveja porque, né? Ela era popular, bonita. E talvez ela fosse aquilo que ele não podia ser. Esse era o ponto que eu queria chegar. Talvez ele tivesse esse sentimento. Esse sentimento. Porque essa questão da descaracterização do rosto, ela é muito forte, né? E aí na criminologia a gente vai estudar que essa descaracterização, ela tem um motivo, ela tem um porquê, né? É perfeito. E aí, só voltando para a dinâmica do crime, né? É óbvio que essas aspas que nós fizemos aqui foram muito importantes para comentar a personalidade do Jimmy, que é o grande mentor intelectual desse crime, né? A dinâmica, então, se dá, no primeiro momento, a Gabriela, né? O Jimmy tira o cachorrinho para passear, para facilitar o crime. Ele volta pro apartamento para contemplar que eles executaram a primeira missão. Então, ele volta pro apartamento. Quando ele volta pro apartamento, eles decidem matar o Yorkshire, o cachorro. Por quê? Não dava mais pro Jimmy passear com o cachorro, porque Dona Gracilene, ao chegar, veria o Jimmy lá embaixo, né? E poderia chamar atenção. E o cachorro latiria do mesmo jeito. Então, se a ideia era pegar de surpresa, eles decidiram matar o cachorro. E a forma com a qual eles matam o cachorro, eles pegam aquele chapeleiro, né? Aquele chapeleiro de madeira, que as pessoas tradicionalmente colocavam chapéu, mas que depois de muito tempo as mulheres usam para colocar algumas roupas já usadas. Coloca bolsa, né? Bolsa também, perfeito. Eu esqueci o nome, tem um nome. Tem um nome específico, né? É um pau, uma madeira. Isso, um cabideira. E aí eles colocam aquele cachorro suspenso com a própria coleira para que o próprio peso do corpo asfixiasse o cachorro. Não é muita maldade, nem eu te digo uma coisa, Bruna, que eu acho muito interessante, e aí a psicóloga que está nos acompanhando aqui, talvez ela possa pensar algo tecnicamente a respeito disso. Praticamente todos os crimes foram mediante asfixia, com exceção do pai.
com exceção do pai. Então, não sei se isso tem alguma coisa a ver com a personalidade. Do ponto de vista do direito penal, isso vai importar como qualificadora, né? Mas assim, a prova da asfixia é que importa pra gente. Mas adentrar na personalidade humana, ali pra gente não era tão importante do ponto de vista do direito penal, pra responsabilidade penal. Mas talvez pro estudo de caso psicológico isso seja importante. Por que as duas mulheres, eles executam mediante asfixia, o pai não? O pai foi morto como? A facadas. Não exatamente sobre a personalidade, mas muito mais sobre o modus operandi mesmo. Sim. Mas com certeza há um motivador, mentalmente falando, que diz respeito ao porquê. Mas aí a gente precisaria entender um pouco melhor mais do histórico de vida do Jimmy. Sim. Para entender das dificuldades, talvez, dos conflitos que existiram, né? Entre o pai e o filho, ainda mais por ele ser homossexual, né? Um afetivo, né? Isso existia. Um dos motivos pelos quais ele mata o pai é exatamente pela não aceitação, né, da condição de gênero dele. Né? Então, o Jimmy, ele não era aceito pelo pai. Obviamente, o pai deve ter as razões. Ele alega isso também. A gente não sabe se o pai realmente não aceitava ele. Isso é uma dedução que a gente faz a partir do depoimento do Jimmy, do interrogatório do Jimmy. Né? Agora, ainda que isso existisse, não é motivo para matar. Não é motivo. Não se justifica, né? E aí, depois que eles executam no Parque Solimões, né? No bairro da Raiz, eles entram num Fiesta que estava estacionado no estacionamento do próprio condomínio e fogem de lá. Mas antes, eles se preocuparam em revirar toda a casa, remexer tudo que tinha em casa e levar alguns objetos, né? Eles surpreendem a Dona Gracilene na entrada de casa. Eles já sabiam que ela entrava geralmente pela porta de serviço, então eles atacam a Gracilene com uma gravata e cortam a garganta dela quando ela entra, né? O Jimmy já não estava na casa nesse momento. O Jimmy já estava já tinha saído do condomínio, né? No momento dos golpes da Dona Gracilene. Ao final da execução das duas, né, eles reviram a casa toda, subtraem alguns objetos para simular um latrocínio, para tentar confundir a investigação. Parece um pouco a Suzane von Richthofen, né? Sim, perfeito. Esse modo, lembra? Acredito que eles tenham se inspirado talvez nela. Porque nela também tinha motivação mercenária, que era motivação de herança. Sim, a motivação era realmente... Era. Eu confesso a vocês que é uma mirabolância tão grande na cabeça do Jimmy, porque efetivamente ele não estava na linha sucessória dela. Tanto que foi difícil até a irmã dele, que morava na Alemanha, acreditar nisso. A irmã dele, no dia que nós ouvimos a irmã, tomamos o depoimento dela, porque a priori o Jimmy deixou a entender que ela pudesse ter alguma relação que ela realmente não tinha nenhuma, né? O Jimmy tentou imputar esse crime a várias pessoas, inclusive a Dona Olga, companheira do pai dele. Quando ele se viu sem saída, foi a hora que ele decidiu confessar. Mas, a priori, ele tentou imputar a inúmeras pessoas. Agora, eu lembrei também que na primeira vez que a gente conversou sobre esse caso, alguns anos atrás, o senhor comentou que o outro, o Rodrigo, foi no dia seguinte. Foi ele que foi pego ali, não foi? Sim, Conta essa história aí pra gente. Perfeito, por favor, Bruna. delegado. A noite toda eles desenvolvem o crime, aí eles vão até a casa do pai, né, seu Roberval, executam o seu Roberval na madrugada por volta de quase 5 horas da manhã, né? Nós conseguimos, inclusive, o mendigo, que era vigia da rua. Nós localizamos o mendigo, que era vigia da rua, para confirmar que o carro estava lá e que o carro estava com o ar-condicionado ligado. Aí, depois que eles executam o crime, eles fogem para um motel ali próximo à ponte do Rio Negro. Um motel ali no finalzinho da Compensa, próximo à ponte do Rio Negro, certo? Para tentar simular uma história cobertura, simular um álibi, né? Como quem quer dizer, não, passei a noite toda no motel, inclusive fizeram questão de pagar o motel, pegar em dinheiro, como isso, também o perfeito. Lá no motel eles ficaram usando drogas, tá? E de manhã cedo o Jimmy retorna para casa.
após a empregada descobrir que os corpos estavam no Parque Solimões. Isso, até então, o seu Roberval não tinha sido descoberto. Seu Roberval foi vir a ser descoberto por volta de umas 7h30, 8 horas. A empregada encontrou a Gabriela e a Gracilene mortas por volta de quase 7 horas da manhã. Foi quando nós fomos acionados. Né? E o Jimmy estava dopado, já tinha tomado remédios. Aí, mais tarde, enquanto a gente estava desenvolvendo o local de crime, umas 10 horas da manhã, aparece no local de crime, dentre os curiosos, Rodrigo. E um policial civil bem experiente, que a gente sempre infiltra policiais nos locais de crime, pra ficar ali, né? Pra descobrir observar alguma coisa. Principalmente de homicídio. Porque há, na doutrina criminológica, uma tendência ao autor retornar para contemplar sua obra. E além dele voltar para contemplar a obra dele, ele tem um sentimento de... Ele quer a adrenalina. Ele quer ser reconhecido pelo ato. Ele quer que reconheça. Tá aí, ó, gente, o Rodrigo tá na tela, é Rodrigo, né? Exato, Rodrigo. Esse é o Rodrigo. Tá vendo? E aí, ele quer ser reconhecido pelo crime, mas ao mesmo tempo ele não quer ser pego. Só que ele precisa estar no fio da navalha, saber o passo a passo da polícia, saber se a polícia tá chegando perto. Essa adrenalina motiva o criminoso. E muitas vezes é exatamente o que faz com que o criminoso seja pego, né? Exato, porque naquele momento o policial civil observou que o Rodrigo tinha marcas de unha no pescoço e marcas recentes. E ele estranhou, já nos acionou, já nos chamou a atenção, momento em que eu já destaquei o Rodrigo e determinei que ele fosse para a delegacia. E procedemos ao interrogatório do Rodrigo. A entrevista informal, inicialmente, o Rodrigo disse... Aí ele começou a entregar. Ele nem titubeou, nem não nada. Titubeou Foi porque logo... ele não soube justificar as marcas. Ele primeiro tentou dizer que era derivado da relação amorosa com o Jimmy, que eles tinham praticado sexo durante a noite no motel. E aí ele tentou, só que ele começou... A história, quando é mal contada, a narrativa, quando é mal contada, comete falhas. E no meio as falhas começaram a aparecer, e as falhas começam a aparecer, e a gente começa a mostrar, não, mas vocês estavam 5 horas da manhã no carro tal, porque o carro do motel é o mesmo carro que foi visto na cena do crime do seu Roberval. A questão envolvendo o Jimmy estava no condomínio, porque ele é quem liberou a entrada de todo mundo no condomínio, e o porteiro disse, ele veio sim. Ele veio, tem as imagens do carro entrando. Então ele começou a ficar sem saída até o momento em que ele confessa e leva a gente até um dos carros que foi utilizado na ação criminosa, que era um Fiesta, que eles tinham subtraído da dona Gracilene, para fingir um roubo. E aí ele leva a gente ali próximo do Igarapé do Velho Chico. Sim. Eles esconderam o carro ali próximo do Igarapé do Velho Chico. E outra coisa, doutor, antes de eu passar pra Brenda, que eu tenho várias perguntas pra Brenda também, mas eu lembro também que saiu nos jornais, isso eu quero que o senhor confirme ou não, que o Jimmy, claro, planejou há semanas isso, mas que ele foi a própria pessoa que comprou essas coisas, tipo corda, estilete, não foi isso, é verdade? Perfeito. Ele e o Rodrigo juntos executaram todas as compras. O Juan Pablo não participou das compras, mas ele e o Rodrigo juntos. E é até um ponto interessante, eu sou professor de Direito Penal aqui na cidade e muitos alunos, né? Um aluno meu era o dono da loja. Porque assim, imagine, em Manaus, uma loja de surf, Bruna. Difícil, concorda? Pelo amor de Deus. A primeira coisa que a gente fez foi o seguinte, como eles executaram a asfixia mediante o emprego de um instrumento, um material que é utilizado em prancha de surf, a primeira coisa que a gente fez, levanta quais são as lojas de surf de Manaus. Eram 2. Nós fomos nas 2. E por coincidência, o dono da loja, onde ele comprou, era meu aluno. Aí quando ele me viu entrando, ele falou, professor, venha cá. Eu tenho a nota fiscal. E a nota fiscal saiu em nome de Rodrigo. Pago com cartão de crédito do Jimmy. E por coincidência, ele tinha um caderninho de anotação. Sabe um caderno de contabilidade? Sim. Um caderninho de contabilidade.
Ele apresentou esse caderninho pra gente. Lá constava Rodrigo comprado com o cartão do Jimmy. Não tinha como fugir mais. Aí Não não tinha tinha muitas mais. provas, né? Gente, é muita história. Eu sei que vocês devem estar gostando de saber, né? Porque a gente precisa saber disso. O True Crime tá na moda, né, gente? E a gente decidiu falar desse caso de novo, porque realmente chocou e vai fazer 12 anos. Eu tinha até passado os 10, se eu tivesse lembrado dos 10, a gente tinha feito. Mas tudo bem, vamos fazer os 12 anos. Mas assim, mandem suas perguntas, né? A gente tá ao vivo no Instagram. Acabei de fazer o ao vivo pelo Instagram, pra quem quiser assistir a gente pela internet, né? Nem todo mundo tem TV ou quer assistir TV, então tem aqui no Além do Crime, @Além do Crime Podcast. Eu quero mandar um beijo aqui pra quem tá assistindo a gente, tá? Primeiro, Patrícia, porque ela não conseguiu entrar ao vivo, que é a nossa co-apresentadora. Ela até concordou com a história de estar parecendo com a Suzane, super semelhante. Aí, eu tenho perguntas. Manda aqui mesmo, Trícia, manda pelo Instagram que eu faço. Que eu vou deixar ao vivo aqui, que a gente tá sem o ao vivo do YouTube, então eu vou deixar ao vivo no Instagram. E aí, vamos lá. A Karine Make entrou, Bruno Cunha, Dircilene, Cris. É porque como o Instagram é tudo junto, nem todos eu consigo decifrar. Mas é Elias, 1968, Mary 81, Vitória Silva, Eliezer. O doutor Eliezer, um grande abraço. Eu tenho que vir aqui, hein, doutor Eliezer Júnior, né? É o juiz, né? Um grande abraço, né? O Tchan tem que vir aqui também. Prometeu vir aqui com a gente. Francisco Marques. Então, gente, todo mundo entrando. Obrigada, tá? Pela audiência. Lembrando que hoje não vai ter, mas eu vou sortear um livro da Darkside que virou, por enquanto, esse mês parceira nossa. Mandaram alguns livros pra gente sortear. E a Darkside é realmente uma editora nacional que fala de true crime e terror, né? Pra quem gosta. E a gente tá no mês do terror, né? Que é outubro. E já convido vocês a assistirem Além do Crime dia 31, que vai ser especial Assombrações. Vai ter historiador, vai ter pessoal jornalista, pessoal que conta causos, né? Legal. Então, só contei pra gente relaxar um pouco, né? Porque é muito pesado, né? Deixa eu ver se eu tenho mais um recadinho. Tenho sim. Acessem também o nosso Spotify pra dar essa força. Além do Crime Podcast, não tem erro, só tem a gente, tá bom? Compartilhem. Olha aqui, a nossa live a gente tá fazendo. Depois eu vou compartilhar. Vocês, por favor, continuem comentando, que pra dar um engajamento, né? Deixa eu ver se tem mais algum recadinho, porque eu tô aqui no ao vivo. Vamos lá. Vamos voltar para as perguntas agora, né? Pra nossa psicóloga querida, é a segunda vez, né? Segunda ou terceira vez aqui com a gente. A gente tá adorando essa participação. Mas, claro, a pergunta que não quer calar. O Jimmy pode ser considerado um psicopata, sociopata, ou serial killer? Sim. Né? Ele, na verdade, não matou, mas ele foi o mentor, né? Ele é o mentor. Ele lembra, tipo, o Manson, a própria Suzane, esse pessoal que comanda ali, né? Mas ele tem todo um traço, mas depois eu quero que fale do Rodrigo também, né? Mas vamos lá, por partes, né? Fazer que nem o Jack Stripador. Boa e velha pergunta, né? Mas e aí, o fulano ou não é? Que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. Assim, vou iniciar falando o que digo sempre, né? Pra diagnosticar uma psicopatia, a gente tem critérios, a gente precisa de um período de avaliação, mas fazendo uma análise muito superficial daquilo que a gente já conversou aqui, existem sim indícios, né? Existem características, a falta de remorso, a vaidade exacerbada, a mentoria, né? Toda essa mentalidade, principalmente no que diz respeito à brutalidade, como o Dr. Ben colocou. Com certeza são indícios, são características muito presentes. Ainda mais falando de um parricídio, né? Cometeu um crime contra o próprio pai, matou uma família inteira e causou um dano emocional gigantesco. Então, há indícios. Entendi. Agora, mas realmente você levantou a questão do pai, né, que a gente já falou, e aquela questão também do lance da face, né, da prima, tal, a inveja, né? E o Rodrigo, na verdade o Rodrigo tinha esse caso amoroso com ele, né? Mas no fundo eu acho que ele já era meio assassino, né? É o que eu ia... Porque ele... por favor. Sim, era o que eu iria mencionar. Parte técnica aí. No caso do Rodrigo, com certeza já existia ali indícios e um querer, né? Como o doutor também me pontuou. Tanto existiu que ele voltou até a cena do crime, o que é também bem característico, né? Ele volta para a cena do crime para contemplar aquilo que ele fez e levar os créditos, assim por dizer, né? Daquilo que ele havia feito. Então, no caso do Rodrigo, a gente também pode levantar aí uma hipótese de uma conduta antissocial,
né? Na verdade, psicopática mesmo, ou condutopata, nos novos termos, por conta desse comportamento dele também muito vaidoso. Talvez seja até por isso que ele tenha tido esse relacionamento de forma tão acalorada com o Jimmy, né? Porque as personalidades se encontraram. O Rodrigo, Bruna, é interessante, e Brenda, né? É bem interessante lembrar que ele tinha um histórico de prostituição. Sim. Quando nós fizemos a entrevista com o Rodrigo, ele deixou transparecer que ele tinha uma inclinação à prostituição e que ele vivia disso, inclusive. Então ele estava acostumado a esse submundo, digamos assim, psicológico, né? Porque alguém que se submete à prostituição, ele não está na melhor das suas cenas, né, psicológicas. Eu acredito que a gente possa pensar dessa forma. Então ele já estava muito inclinado a esse mundo, ele vivia nesse mundo, ele era garoto de programa. Ainda mais, geralmente, sendo homens, né? Tem o lance Sim. do machismo, do patriarcado, Sim. né? Assim, Mas ele se envolvia também com mulheres. É. Então, eu acho que isso também tocava um pouco o Jimmy. Eu acho que esse crime foi muito também derivado de uma prova de amor do Rodrigo ao Jimmy. O Jimmy era queria dedicado ao testar. Jimmy? Isso, o Jimmy queria testá-lo, ainda que tivesse a recompensa. financeira, que provável que era a grande motivação deles, mas ele também colocou isso como teste, e ele se coloca como teste também para o Jimmy, talvez como uma forma de ganhar cada vez mais a confiança do Jimmy. E isso é algo interessante de ser falado, porque assim, no senso comum a gente tem a ideia de que o sociopata, que o psicopata é uma pessoa super inteligente, altamente capaz, e o que a gente se depara na realidade, né, são pessoas de realmente uma geniosidade perversa, mas que acabam sempre falhando por duas coisas muito, muito pertinentes. Uma delas é a vaidade, que a gente já falou aqui, e a outra é a baixa estima. Que, como eu tô dizendo, né? Geralmente a gente tem esse pensamento errôneo de que o sociopata, o psicopata, ele vai ser sempre o bonzão, a pessoa incrível, e quando na verdade isso reflete na maioria das vezes, uma baixa estima, uma necessidade de aprovação, uma necessidade de ser o centro do universo o tempo inteiro. Então, são pontos, são características que são importantes de ressaltar. Gente, eu tenho duas, na verdade, uma pergunta, já eu tô pedindo pra Trícia colocar aqui pra não cair a nossa live. Mas aqui, ó, Trícia, manda logo aqui no Instagram, mas o doutor, Robert Lúcio botou assim, pergunta pro doutor Fernando. Doutor, houve contra alguns agentes que poderiam alguém atrapalhar essas investigações? Deixa eu ver se eu entendi, peraí. Houve na investigação alguma coisa que poderia atrapalhar a investigação? Teve alguma coisa assim que atrapalhasse a investigação? Eu acho que é isso do Robert. Na verdade, a gente soube lidar muito bem com os fatores adversos, digamos assim. É um caso emblemático, pessoal. É óbvio que a mídia, a imprensa vai estar em cima, vai querer dar o furo de reportagem. É natural dos profissionais, né, de imprensa isso, é o trabalho deles, a gente tem que saber conviver, claro, conviver da melhor forma, respeitando a produção da prova, todos eles precisam entender isso, e a gente conseguiu isolar os locais, repassar as informações na medida certa. Então não teve nem nada que atrapalhasse, tanto que foi até rápido, né? Foi tudo muito a gente rápido. resolveu esse caso, Bruna, em quase 24 horas, 22 horas a gente resolveu esse crime. Maravilha, parabéns, né? Já reforçando aí a equipe na época, né? O senhor Sim. e toda a sua equipe. Tem a Ellen Lira. Ela falou que ela comentou, acho que ela conhecia o Jimmy. Ela botou: o Jimmy era um menino bom e trabalhava. Não sei como se perdeu, né? Eu diria, assim, a doutora Brenda vai me permitir aqui, Claro. fora de qualquer contexto técnico, né? Sim. Eu vi a cena dos três ali, se vocês puderem colocar de novo a cena dos mandar aí, três. nosso diretor. Né? Eu diria o seguinte, o Jimmy, Tá aí. ele No dia da prisão, seria o mais vaidoso, a personalidade Dá pra perceber vaidosa, até pelas fotos. petulante, Sim. sabe? Petulante, acima de qualquer suspeita, um cara arrogante. O Rodrigo, que é o do meio ali, é o espertalhão, é aquele perfil espertalhão, quer ganhar a vida oportunista, quer ganhar a vida no golpe, né? E o último ali, o Juan Pablo, você pode até verificar pelo olhar perdido dele, é um bobão que caiu nisso sem qualquer contexto para fumar maconha. A recompensa que ele teria, fumar maconha.
sabe? Então, assim, é um sujeito que Tá perdido, acabou a né? vida dele. É um sujeito que também não tinha perspectiva de vida. A gente foi encontrar ele também. A vida dele se resumia a fumar maconha, né? A usar droga. Então, uma pessoa que não tinha perspectiva nenhuma de vida. Triste, porque eu tive contato com a mãe Triste, dele. parece jovem, né? A mãe dele não queria acreditar. A mãe dele não queria acreditar nisso. Então, assim, sem qualquer contexto técnico, obviamente, que não sou especialista, mas eu diria isso pra vocês. Esse segundo momento aqui do Jimmy, ele é muito marcante, porque ele já está cabisbaixo aí, porque ele já estava próximo, eu lembro bem dessa roupa dele, foi do dia da confissão. Ele já estava próximo, então ali ele já estava abatido, ele já demonstrava, né, que ele perdeu a guerra. Porque a batalha dele era executar esse crime sem ser responsabilizado. Ver de perto a polícia. Por quê? Porque ele estava ali perto, dentro da família, e ele queria ver o passo a passo da investigação, chegar perto dele, mas não chegar nele, sabe? No entanto, ali ele perdeu a guerra. De e novo, né? ali ele tem uma pra fisionomia perceber, pusilânime. Pode perceber, ele tá perdido ali. Ele tá perdido. Então, dá pra perceber essas várias cenas do Jimmy. O Jimmy tentou até dizer que eu o agredi na delegacia de homicídios. Ele tinha marcas na barriga. O Jimmy, ele tinha aquele efeito sanfona, sabe, Bruna? Então, ele tinha muitas estrias na região abdominal. E essas estrias, e já pensando nisso, eu requisitei no exame de corpo de delito que já antecipadamente fossem avaliadas essas lesões que ele apresentava no abdômen. Realmente ele tinha lesões de estria, sabe? Derivadas desse efeito sanfona. E aí, eu já prevendo isso, eu já tinha pedido dos peritos médicos legistas do estado do Amazonas para que avaliassem essa circunstância. Eles já, naturalmente, eles já tinham previsto isso no laudo de exame de corpo de delito do Jimmy. Ainda bem, né? Porque sempre tem esses casos, né? Sempre foi agredido, etc. Há uma tendência, infelizmente, né, da defesa, e aqui não há crítica nenhuma à advocacia, porque eu já vim da advocacia e quero retornar à advocacia, mas existem profissionais antiéticos em vários ramos. Nós vamos não é só aí, né? Claro que não. Nós vamos encontrar na psicologia, na polícia, no judiciário, na polícia. Mas existem pessoas que ainda insistem em querer resumir aquilo que é um debate técnico, um debate profissional, um debate de garantia de direitos. Há um argumento de talvez diminuir o trabalho da polícia, associando a polícia como uma entidade torturadora, uma entidade de... Queria transformar até a mídia, né, para favor dele, por exemplo, né, fazer exatamente. essa troca. Criar, né? Principalmente nos crimes de homicídio. Por quê? Porque você cria essa áurea de simpatia social. Ele foi agredido, retiraram a prova somente mediante tortura, como se a polícia fosse essa entidade abusadora, né? É claro que a polícia é o exercício da violência estatal, gente. É claro que a polícia é enérgica. É claro que a polícia, ela tem que atuar de forma vigorosa. Sim. Porque ela é a última razão de ser, gente. Ninguém chama a polícia para entregar flores, né? Não se chama a polícia para entregar flores. Se chama a polícia no momento que você não tem mais o que fazer. A sociedade não consegue resolver os seus conflitos e a polícia precisa interceder. Só que a polícia também é muito técnica. E esse caso aí, ele é uma homenagem à tecnicidade policial. Nós executamos uma investigação plenamente técnica. Eu digo nós porque eu nunca quero falar em primeira pessoa. Primeiro que comigo trabalham investigadores, escrivães, e não era somente eu o delegado do caso. Eu, Divanilson, a Geórgia. Então todos nós ali estávamos direcionados a elucidar o crime, a trazer para a sociedade uma explicação para um caso marcante que... Particularmente, pessoal, eu não estava no estado do Amazonas quando aconteceu aquele caso Fred, sim, que também é um caso de muita repercussão aqui no estado. Mas eu acredito que esse aí é o caso de maior comoção da historiografia criminal do Amazonas. Eu não consigo achar outro crime. Muito pesado, né? 4 meses depois desse crime, nós tivemos um triplo homicídio na Alvorada, que eu também fui o delegado, que nós resolvemos em 10 horas esse caso. Um caso muito emblemático aqui no estado do Amazonas. Mas você vê que não teve a mesma repercussão.
Crime tão brutal quanto. Mas por quê, gente? Porque a gente se enxerga nessas pessoas. Veja, nós nos enxergamos nessas pessoas. Tá muito ali, né? E também, tipo, tá muito próximo. Quem era a né? Gabriela? A Gabriela era o quê, gente? A blogueira da época. A menina ídolo da época. Né? A menina que todo mundo... É inspiradora, inspiração. Ó, já chegou desculpa se interromper, mas é porque chegaram algumas perguntas e o pessoal mandando alô. Eu gosto de dar valor aqui porque a galera tá participando, Sim, gosto claro. assim. Primeiro mandar um beijo pra Lucidene, que estão no São Jorge, estão ligadas no programa, mandou um beijo, tá achando massa demais a nossa bate-papo aqui, né? Quem mais? A Leda entrou agora, a Ellen continua aqui com a gente, que falou do Jimmy, acho que ela conheceu lá no São Raimundo. Ela diz aqui que na época todo mundo ficou assustado com o crime, né? Que todo mundo se conhecia ali. Tem duas perguntas. Eu não sei se tu já respondeste essa, mas é o Robert. O Robert que já fez a pergunta pro doutor, agora é pra Brenda. Qual a diferença entre o sociopata e o psicopata? O psicopata, a grosso modo, né? O psicopata, ele vai executar de fato a ação hedionda. O sociopata, geralmente, ele vai apenas fazer o que o Jimmy fez. Ele vai agir de forma... Por trás ali. Intelectual. Intelectual, isso, perfeito. Vai agir de forma intelectual. Entendi. As características são parecidas, né? Vai ser uma pessoa Narcisista. narcisista, dominadora, muito expansiva, muito controladora também, né? São perfis parecidos, mas uma grande diferença é essa. Agora, um ponto interessante, Bruna, me permita me interromper, desculpa, Diga, é por que favor. para o direito penal, a sociopatia e a psicopatia, elas não influenciam na inimputabilidade, ou seja, eles continuam imputáveis. Né? Eles Perfeito, continuam vamos falar. imputáveis. Perfeito. As pessoas acham assim, o psicopata ele tem uma doença mental. Isso Não é importante- assim, não isso funciona é assim, importantíssimo gente. de É bom falar, lembrar. inclusive, Que às vezes eles pedem, né? Isso, dizer que eles estão fora de si, mas não é. Não tem todo um As processo, faculdades né? mentais continuam intactas e têm total capacidade cognitiva para responder. E sabendo o que estava fazendo, né? Perfeito. Que é isso que eles têm que saber. Agora chegou da Trícia, tem duas logo aqui. A primeira é a necessidade de ver... a necessidade de ver as mulheres agonizando durante um longo tempo demonstraria um alto grau de inveja das vítimas, é o que a gente estava Sim, que era o que a conversando, gente estava né? conversando. Isso. E esse perfil de envaidecido, né? Uhum. Dos dois, ele se reflete muito desde o início da investigação, como a gente já bem ouviu aqui o doutor, até o final agora, onde ele fala que ele tentou acusar você de agressão e tudo sim. mais. Dele não querer conversar, dele não querer assumir o crime pra você. Da minha presença. Isso, na sua presença. Então, com toda certeza, a gente está falando assim, de uma característica muito presente, tanto no Jimmy quanto no Rodrigo. No Rodrigo, né? Que é o outro lá, coitado. É um né? bobão. E a outra pergunta é: por que esse tipo de criminoso não gosta de sujar as mãos? Sempre atuam como mandantes, usando pessoas a seu serviço. Talvez porque a satisfação esteja realmente em mentorar, Manipular? em manipular, em ter o poder total. Porque assim, por mais que ele não vá exercer a ação, por mais que ele não haja diretamente na cena do crime, ele está manipulando duas vezes, digamos assim. Né? Ele está cometendo aquilo que ele gostaria, mas ele não sujou as mãos e também está envolvendo um outro. Então, assim, ele consegue exercer poder sobre duas situações distintas. O lance do domínio é muito forte no Sim. Jimmy. Essa característica de dominador é muito forte. E por isso que eu aqui... Um comportamento muito expansivo. Exatamente. Eu avalio, e aí obviamente sem técnica nenhuma, porque eu nunca estudei a psicologia humana, mas eu avalio que ele tinha essa coisa de querer provar ao Rodrigo que ele podia dominá-lo, porque ninguém se submete a fazer isso. Simples, vamos lá, meu parceiro. Vamos lá, amigão, né? Amigão. Brother. Não, você tem que ter o exercício de algum grau de domínio sobre o outro, né? Com certeza. E isso reflete também uma personalidade mais, talvez até dependente Isso. do Rodrigo, né? Uma necessidade de aprovação do parceiro. Também, né? Uma necessidade de ser visto, de ser E reconhecido. o lance do financeiro Perfeito. também, né? Ele tá, querendo ou não, o Jimmy com podia certeza. proporcionar umas coisas, né? Facilidades, certeza. conforto, essas coisas. Quanto né? mais ele pudesse... vamos lá, era uma disputa dos dois. Ganhar a confiança do Jimmy pro Rodrigo, isso era muito interessante, por quê?
para o Rodrigo, vindo de onde ele veio e da realidade econômica, cultural dele, o Jimmy era o supra-sumo, né, da vitória social dele, vamos dizer assim. Porque poderia proporcionar para ele tudo. Né, tudo, um carro, casa, e principalmente em jogo essa herança, né, Bruna? E ao mesmo tempo, pro Jimmy, o Rodrigo era um troféu pra ele. Por quê? Porque no seu exercício de dominação, ele tinha alguém ali pra fazer por ele. Eu não preciso sujar minhas mãos, eu tenho quem faça. Perfeito, é isso mesmo. A atriz tá dando na verdade, um comentário, isso aí eu acho que o senhor talvez já soube disso, diz que ele gostava de chamar a atenção, fez confusão no presídio porque queria alimentação especial, deu muito trabalho ao Dr. Wesley na época secretário, né, de administração do penitenciária, né? Eu tenho um fato interessante, eu fui numa disciplina do mestrado, quando eu ainda cursava o mestrado, eu visitei o presídio, fazia parte, né, estudos prisionais, e a gente visitou o presídio. E por coincidência, nesse dia, o Jimmy estava sendo... ele estava entrando naquele ônibus... lembrei. Pode contar, conte aí, naquele ônibus naquela van. Na verdade, é uma van que a SEAP tem, que transfere os presos para as audiências. Nesse dia, eu estava com a minha turma do mestrado, nós estávamos fazendo uma atividade acadêmica, e eu passo pelo Jimmy. Quando eu vou me aproximando, eu vejo aquele rapaz próximo da van, parado, com o olhar direcionado a mim. Ele estava me olhando, né? Me olhando fixamente, eu já tinha percebido isso. Obviamente que isso incomoda qualquer um, né? Não estou falando de medo nesse caso, eu estou falando do sentimento de que você não quer ser julgado por aquela pessoa, né? E aí, eu cada vez mais me aproximando, eu perguntei, lembra de mim, Jimmy? Ele disse, lembro, foi o senhor que me colocou nesse inferno. Eu disse, não. Você se colocou nesse inferno. Eu apenas fui um instrumento da justiça. Mas você se colocou nesse inferno. Em momento algum, eu lhe coloquei aqui. Você perpetrou uma ação criminosa, uma ação brutal, retirou vidas e se permitiu estar aqui. Você tinha uma vida digna, uma vida com várias possibilidades, ainda que você convivesse, talvez, eu também não posso confirmar isso, com o preconceito familiar, né, ou social. A gente convive, a gente supera os preconceitos, a gente não os enfrenta da pior forma, que é exatamente respondendo com crime. Se o preconceito é criminoso e tem que ser punido, o preconceito tem que ser punido, mas a gente não pode também executar da mesma moeda com outro crime. Eu vou me livrar daquela pessoa. Não, conviva, puna aquela pessoa, leve-a à punição, caso porventura você esteja sofrendo o preconceito, mas a reação criminosa não justifica o equívoco anterior, ou melhor, não se justifica no equívoco anterior. Crime, né? É isso mesmo. Gente, eu vou aqui, ó, daqui a pouco tá chegando quase ao final, passa tão rápido, né? Mas o pessoal tá dizendo aqui, ó, a Daniele Duarte tá comentando que até hoje eu passo no bairro São Raimundo e olho pra casa onde aconteceu o crime, a Casa Rosa do pai do Jimmy. Muito triste esse caso. Obrigada, viu, Dani, pelo comentário. O Mários Lúcio disse parabéns pro programa, tá ótimo, parabéns à bancada. Obrigada, Mário. O Robert Lúcio também, que tá direto com a gente aqui. Parabéns a todos do programa hoje, tá ótimo. Obrigada, Robert. Continua aí, que ainda não terminou, tá quase. Érica Farias entrou, Ingrid Miranda, o Neto Silva do Holanda, ó, assistindo a gente, obrigada. Delegado Denis Pinho, que veio semana retrasada, queridíssimo, tem que vir de novo aqui, foi muito bom. Glauciné Silva também. Eu sempre mando aula pra todo mundo, porque eu acho bacana a gente, né, prestigiar quem tá prestigiando a gente, né? Isso é sempre que eu digo. Tá vendo que a gente produz conteúdo aqui no Amazonas, a gente tem conteúdo bom aqui, que é pra estudo também, como a gente tá falando, tanto da mente quanto jurídico, né? O Além do Crime, eu reforço, o Além do Crime é sério. Inclusive, tenho novidades. Em breve a gente deve entrevistar o Ulisses Campbell, que fala da trilogia das mulheres assassinas, né? E agora vai fazer o Francisco de Assis, o Maníaco do Parque. Mas talvez seja assim por via vídeo, né? Mas tá agendando lá com a assessoria dele, porque o bicho tá cheio de entrevista, né? Que ele tá lançando agora.
Mas assim, é pra vocês verem como a gente tá sendo reconhecido no Sudeste, no Sul, o pessoal tá levando a sério Além do Crime, assim, isso pra mim é Isso muito é importante. Inclusive ia ter um evento esse ano, mas acabou que vai ser pro ano que vem, vai ser o primeiro evento True Crime no Brasil, uma convenção, e nós fomos convidados. Que massa. Porque a gente tem esse Parabéns. dever de, né, mostrar a verdade, como a gente traz alguém aqui pra falar do caso, e trazer alguém que fale da mente humana, que é o que todo mundo quer saber. E sabe uma coisa interessante, Bruna, que eu penso? É o seguinte, às vezes as pessoas dizem assim, falar muito de um crime pode incentivar pessoas a cometerem outros crimes. O Jimmy se inspirou na Suzane. Cara, não é bem assim. Na verdade, vocês têm uma perspectiva muito didática, né? Eu acho que a sociedade precisa discutir as suas mazelas. Com certeza. Né? A sociedade que não discute mazelas é uma sociedade Não que evolui. não evolui, não progride. Exatamente, doutora. Se a gente não discutir essas mazelas, a gente permite que pessoas continuem achando que crimes ficarão impunes. E não é bem assim. As pessoas precisam entender que o Jimmy foi condenado a mais de 100 anos de prisão, que o Rodrigo foi condenado a mais de 100 anos de prisão, que o Juan Cláudio foi condenado a 90 e poucos anos de prisão, que isso é decorrência de uma atividade criminosa que não deve ser praticada, que sempre tem que ser censurada. É isso, né? não pode se repetir um crime Exato. hediondo como esse. As pessoas pensam assim, porque o Jimmy se inspirou na Suzane, talvez outras pessoas se inspirem. E quantas deixaram de cometer crimes porque assistiram esse podcast comentando que esse crime? Pessoas que se censuraram. Inúmeras pessoas. A gente só contabiliza aquilo que riscou a normalidade. Né? E vale lembrar que que assim, eles receberam praticamente uma prisão perpétua, embora não exista no Brasil. Sim. Né? E Lembrando, Perfeito, porque Não o tem. cálculo da pena deles é feito em cima da condenação, da efetiva condenação. Por se tratar, inclusive, de um crime hediondo, eles vão ter o cálculo, no caso deles ainda, em 2/5 da pena, né? Sim. Então, para eles progredirem aí de um regime fechado para um Semiaberto. regime semiaberto, por exemplo, eles têm que cumprir 2/5 da pena. E os 2/5 da pena calculados em cima, efetivamente, da condenação. Ou seja, como a senhora falou, ainda que não exista uma pena de prisão perpétua no Brasil, de fato, eles estão submetidos a um regime extremamente gravoso. E isso é o que acaba sendo a grande lição quando nós comentamos aqui, né? Primeiro, prestigiar a vida, né? Celebrar a vida, mostrar que as pessoas precisam respeitar esse bem tão precioso e, ao mesmo tempo, que qualquer ato contra a vida tem que ser punido e será devidamente punido, né? Eu acho que essa é a grande lição do programa. Correto, obrigada, é isso mesmo, né, gente? E aqui eu vou mandar mais uns recadinhos. Dani, parabéns aos convidados, tá muito bom e gostaria de participar de uma palestra do delegado. Obrigado. Só convidar. E falar nisso, tem que passar o arroba de vocês, por favor, Sim. né? Arroba Delta Fernando Bezerra, e peço para quem queira informações sobre concurso público, direito penal, eu comento casos do dia a dia também, fiquem à vontade. Arroba Delta Fernando Bezerra. E o Delta, como é que tá o Delta, né? O doutor Ivo tava aqui semana passada. E um grande abraço pro Ivo, grande amigo. Nossa, aqui a gente falou de 3, 4 casos com ele. Quase Sim. que vai também. Vai muito rápido, né? Muito caso. Vocês têm muitos casos interessantes pra gente repercutir, né? E outro que falou aqui, ó. Parabéns, ótimo programa. Leda Brigada, Leda Magnali. Chique, né, esse nome. A Ellen Lira disse que já compartilhou o Instagram pra todo mundo lá de São Raimundo. Que ele disse que abriu no Instagram, viu o Jimmy, já compartilhou pra todo mundo. Obrigada, mana. Pode compartilhar. A Auriane Souza, a Fernanda Cruz, tá um monte de gente entrando. Gente, é assim, eu vou pedir, na verdade, as últimas falas de vocês sobre o caso, né? Acabou que a gente nem comentou outros, mas eu quero Sim. trazer o doutor Fernando para outros casos dele, né? A Brenda também já tá convidada obrigada. sempre. Porque é difícil ter psicólogos que gostam de falar, que falam de crimes. E Eu com tô experiência amando. prática, né? Ela Ela trabalha tem. na CEAP, né? É isso. Então vamos começar pela Brenda. Vai, Brenda. O que a gente pode finalizar aí desse caso que repercutiu tanto no Brasil? Bom, vou aproveitar aqui a fala do doutor, né? Que, na verdade, falar dos crimes não potencializa que mais aconteçam. Na verdade, esses espaços, eles são importantes para que a gente dialogue, para que a gente se informe, para que a gente se intere. E até para que as pessoas ganhem mais consciência de que, sim, há uma pena, uma punição, né, diante da lei para esse tipo de acontecimento. E, assim,
Não é porque a gente viu no noticiário que o fulano cometeu um crime que alguém vai cometer também, né? Isso só vai acontecer se isso já existir de alguma forma dentro de você, dentro da sua mentalidade, né? E se já fizer parte do teu cotidiano, da tua vida em algum momento ou em alguma esfera. Então, é isso que eu tinha pra dizer. Vou deixar o meu arroba. Por favor. Psi Brenda de Oliveira. Sigam lá pra dicas de saúde mental. Às vezes eu também falo um pouquinho de crime também por lá. Acho que é relevante a gente falar. Sim. E é isso. Obrigada, Brenda. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Até a próxima. Até a próxima. Agora com o Fernando, vou deixar mais tempinho, que tá bombando. Gente, a gente entrando, obrigada, viu, gente? O pessoal que tá entrando aí. Depois vai ficar todo o episódio aqui na nossa live, né? No Além do Crime. E também vai ficar a partir de amanhã no Spotify, tá? Procurem lá que eu vou dar um jeito de colocar no Spotify esse bate-papo que foi muito bom hoje. Fernando, é contigo agora. Foi um bate-papo muito bom, eu tô sempre à disposição, sempre que quiserem dialogar sobre esse crime, podem contar comigo, podem me convidar. Para outros também. Para outros também, temos aí uma lista. A gente vai fazer um só de casos, como eu fiz do Ivo, a gente vai fazer com o Fernando. Já outros pode casos. Vamos lá. E assim, gente, é um crime marcante. Eu contabilizo, eu denoto esse crime talvez como o mais marcante da historiografia criminal do Amazonas. Eu acho que esse crime tem uma repercussão que não é apenas estadual, que não é apenas regional. Ele se parece muito com o crime da Suzane Richthofen lá em São Paulo, mudando obviamente talvez os personagens, mas com a mesma conotação, o mesmo contexto. Penso que obviamente a execução é diferente, né? Mas existia ali na Suzane também uma relação conflituosa com os pais, que veio a se revelar mais à frente também, quando ela se permite aí a sua condição homoafetiva, né? Percebo que há ali, no caso da Suzane, quando ela é presa, que ela quebra os tabus da sua vida, ela se liberta, né, daquelas amarras que ela tinha, que talvez fossem amarras também familiares. Né? Vai saber, né? Vai saber. Então, assim, a gente... Caso dos Menendez, né? Eu tava acabando de pensar nisso. A gente nunca pode dizer que elucidou 100%. Por completo um crime. Claro, eu não consigo entrar a fundo na mente do Jimmy, do Rodrigo, do Juan Cláudio. Do Juan Cláudio talvez uma mente oca, né? Um bobão que se permitiu estar ali dentro de uma cena de crime. Muito que influenciável, né? Totalmente influenciável. Muito influenciável. Totalmente influenciável. E penso que esse crime é marcante porque toca pessoas do nosso cotidiano. A gente está acostumado a dizer, o crime foi guerra de facção, foi isso, foi aquilo, mas quando o crime é passional, quando o crime tem relação intrafamiliar, quando o crime mexe com essa circunstância mercenária, isso chama a nossa atenção. Um parricídio, né? São circunstâncias com as quais nós convivemos. Porque todos nós aqui estamos inseridos em um ambiente familiar, temos os nossos conflitos familiares, tem as circunstâncias financeiras que estão envolvidas nas nossas famílias, né? Temos os nossos amigos externos à família, temos que conviver com as heterogeneidades humanas. Então, assim, é a mesma realidade que o Jimmy tinha, que o Rodrigo tinha, que todo mundo tinha, né? Agora, claro, nós não nos inclinamos ao crime. Nós convivemos com tudo isso, lidamos com as adversidades, enfrentamos os conflitos. Correto. Né? E sem matar progredimos, ninguém, né? Sem matar ninguém. Então, assim, esse crime, ele tem uma grande lição, que é exatamente isso, né? É ser estudado para que a sociedade evite cada vez mais repetir atos como esse. A gente não merece. A gente não merece ter que enfrentar de novo um caso como esse. Convivemos com o homicídio, sim, o homicídio hoje faz parte da nossa vida, mas obviamente a gente precisa reduzir cada vez mais os nossos números que envolvem homicídio e principalmente esses homicídios. Esses homicídios chocam a gente, marcam, porque vão sempre deixar uma mágoa no coração da família, das pessoas que ali conviveram e até de quem não conhece. Isso que eu ia falar. Até a mim.
A mim, Pois porque é, eu vi gente que não tem nada a ver assim, né? Não é da família, Mas não é porque, vidas se como ele falou, interrompem de maneira tão sim. precoce. Envolveu a morte de uma família inteira. Então, assim, todo mundo tem família, todo mundo é pertencente a algum lugar. Então, a partir do momento que isso vem à tona, né, isso mexe com o nosso emocional de alguma forma. Justamente porque você tem pai, você tem mãe, você tem tia. Então, é óbvio que vai mexer de alguma forma com a tua empatia perante aquilo que está acontecendo. Gente, eu só tenho a agradecer aos dois, viu? Foi muito bom o nosso bate-papo. Acho que esclareceu muito. O pessoal mandaram perguntas, vocês esclareceram, né? E eu quero reforçar que a gente vai ter reprise, tá? Pra quem perdeu hoje, domingo aqui na TV, canal 27.1, canal aberto, 78 NET, às 20 horas na nossa TV diária, TV Record News Manaus, tá? Não percam essa reprise e também teremos no Spotify, eu vou colocar bonitinho lá, e também aqui no Além do Crime Podcast no Instagram, que eu tô fazendo essa live pela primeira vez. Nunca tinha feito e agora acho que a gente vai de vez em quando fazer uma live assim que é bacana. O pessoal comenta, participa. Gente, é isso. Um beijo, Trícia, que participou assim por mensagem. Um beijo, Trícia. Né? Um abraço, passou uma Trícia. mensagem. Mas depois, dia 31 ela vai estar aqui, 24 é feriado, no aniversário de Manaus. A gente vai reprisar o caso Santa Etelvina, pra quem perdeu. É bem legal. O historiador Fábio vai estar aqui comentando como ela é uma santa popular. Tem tudo a ver aí desse nosso mês do terror, né? E dia 31 eu espero vocês ao vivo aqui, por favor, às 20 horas. A gente vai ter uma mesa aqui recheada de coisas de terror. Vai ser bem legal. E semana que vem, no dia 31, eu faço sorteio, tá bom? Lá no Instagram eu vou deixar tudo direitinho, como é que você faz as regras. E você pode ganhar um livro lindo da Dark Side. Esse livro é novo, hein? É lançamento, tá? Tá até lacradinho. Então, um beijo, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau. Valeu. Tchau. Tchau.